Eu gostaria de refletir com os irmãos sobre este tema. Que tempos são esses? Que tempos são esses? Estamos começando um novo centenário na história dos batistas mineiros. É aniversário dessa grande igreja, que eu parabenizo também e agradeço a Deus, aos batistas mineiros e ao pastor Aloísio, o privilégio, a honra de ocupar este púlpito. Abriram em Marcos capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Começa assim: no dia seguinte, e vamos abrir um parênteses para estabelecer a cronologia do texto. Capítulo 11 começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ou seja, o chamado Domingo de Ramos. No dia seguinte é a segunda-feira da chamada Semana da Paixão. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas. Por quê? Por que razão? Porque não era tempo de figos. Então lhe disse: nunca mais alguém coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. A partir do versículo 20. De manhã, agora já é a terça-feira da chamada Paixão. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Meus irmãos, aqui está o único milagre operado por Jesus com uma palavra de maldição. Ele sai de Betânia pela manhã, na segunda-feira. Ele está com fome, ele não tomou o café da manhã, ele está em jejum. O fato de estar com fome indica que ele estava em jejum não apenas aquele dia. E Jesus caminha na direção da figueira. Ele está à procura de figos, diz o texto. E quando ele chega ali e procura os figos, não os encontra. Não os encontra por quê? Porque não era estação de figos. E então, de forma surpreendente para os discípulos, Jesus amaldiçoa a figueira. Num tempo de grande ênfase ecológica, meus irmãos, algumas pessoas se sentem incomodadas com um texto como esse. Como é que Jesus amaldiçoa a figueira, já que a figueira estava se comportando de acordo com o seu DNA? Ela não podia ir além das limitações que o próprio Criador, que Ele mesmo colocou sobre ela. Era o mês de abril, o mês da primavera, e os figos na Palestina chegam em julho, no verão. Jesus está antecipando as coisas. E se a figueira tivesse condições de falar com ele, ele podia falar com a figueira, o Criador fala a criação. Ele diz ao nada: haja luz, e a luz aparece. Ele diz aos ventos que se aquietem, e eles se aquietam.
E ele diz à figueira: ninguém mais coma fruto de si. Se a figueira pudesse dizer alguma coisa, ela diria: Senhor, eu não posso produzir frutos agora. Eu me sentiria honrada de servir ao Senhor. Mas a palavra de maldição tinha sido proferida. E no dia seguinte, eles passam por ali e a figueira está seca. Alguém diz assim: maldição pesada, até as raízes. Não havia mais recuperação para ela, não adiantava adubar, regar, cuidar. A vida tinha sido completamente eliminada. Nenhuma esperança, nenhuma possibilidade de dar a volta por cima. Acabou, ponto final. Os discípulos veem aquilo. Pedro e os discípulos estavam incomodados. Quem não fica? Eu procurei comentários. Eu me lembro de um deles que psicologizou o texto. Começou com uma afirmação teologicamente correta, dizendo que Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo. Que como homem, ele sentia fome. Como homem, ele tinha limitações emocionais. Aquela segunda-feira mostra que Jesus estava debaixo de uma tensão muito grande. Escreveu o comentarista, ele vai a caminho de Jerusalém, chega lá, chuta, vira as bancas dos cambistas, pega um chicote e sai dando chicotadas naquele povo. E então ele escrevia dizendo: Jesus chegou a um ponto que ele explodiu. Você acredita nisso? Que o meigo nazareno chegou a um ponto que explodiu? Esse Jesus que 2 dias depois, 3 dias depois desse, na quinta-feira vai dizer para os seus discípulos: a minha paz vos dou com toda a serenidade, às vésperas de sua crucificação. Não, nós não achamos que isso esteja certo. Nós gostaríamos de ouvir uma explicação de Jesus, e Pedro também queria. Então Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, a figueira que amaldiçoaste secou até as raízes. Colocou a bola na marca do pênalti e disse para Jesus: chuta, Senhor. Se explica agora para nós. Orienta a nossa cabeça. Nós estamos perdidos. Aí, se você está com o texto aberto, conforme eu pedi, Jesus vira e diz assim: tende fé em Deus. Se vocês pedirem a este monte que saia do lugar, ele será arremessado para os mares. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, é isso que vai acontecer. Que negócio é esse? O que estava ali acontecendo, meus irmãos, é o seguinte: Jesus foi para Jerusalém e enquanto ele caminhava, ele ia falando de sua morte. Ele chegou a dizer claramente que seria entregue nas mãos de seus inimigos, seria açoitado, julgado, condenado, crucificado. E sabem o que os discípulos faziam enquanto isso? O que Jesus dizia, entrava por aqui e saía por aqui. Não era o que eles queriam ouvir. Eles iam discutindo quem ocuparia os principais lugares no primeiro escalão. 2 deles, até a mamãezinha chegou e pediu a Jesus que um se assentasse à sua direita e outro à esquerda. Eles estavam pensando no surgir, no irromper do reino de Deus, e que os problemas, a maldade, o sofrimento,
as derrotas, que isso seria banido pelo poder extraordinário de Jesus. Eles achavam que Jesus iria consertar os problemas do mundo, colocando Israel na liderança do mundo e estabelecendo justiça e o governo do Messias sobre a terra. É uma das coisas interessantes, é que nós achamos que o nosso problema é o mundo. Mas o nosso problema principal não é o mundo. Não está lá fora, está aqui dentro. Eu sempre pensei, que negócio é esse de pegar a montanha e mandar para a montanha, para o monte, e ir para o meio dos mares? Que sentido faz isso? Que vantagem há nisso? Até que eu li um livro do C.S. Lewis, e ele dizia o seguinte: imaginem um homem que vai comprar remédio para sua esposa. Eles moram num lugar afastado, ele passa, vai pela estrada, sobe um aclive muito grande, desce do outro lado, caminha, até conseguir o remédio que sua esposa precisa. Sua esposa está muito fraca, dependendo desse remédio, mas ele também é fraco, ele tem insuficiência pulmonar, cardíaca, e ele volta para casa, e quando ele vê que ainda tem que subir aquele monte pela estrada, ele começa a orar: Senhor, eu não vou resistir, salva a tua serva, tem misericórdia de mim. Eu creio que o Senhor é poderoso, eu não duvido do meu coração. Manda essa montanha para o meio dos mares. E aí Deus pega aquela montanha e lá vai ela voando para o meio dos mares. Dali a meia hora, passa um indivíduo de carro e ele segue pela estrada. Dali a 1h30 ele para num lugar e pergunta assim: onde é que fica a vila tal? Alguém disse: o senhor já passou por ela. Como que passei? Me disseram que era logo depois de uma montanha. O senhor já passou pela montanha. Eu não passei por montanha nenhuma. Eu não vi montanha nenhuma. Vocês acham que o que Jesus está dizendo aí é autorizar os crentes a mudar a topografia da terra? A pegar montanhas e jogar para lá e para cá? Não. O nosso problema não é esse, não são essas montanhas, são montanhas que estão aqui dentro. Montanhas de amargura, de medo, de incredulidade, de luxúria, montanhas de egoísmo, montanhas que nos impedem de nos tornarmos semelhantes a Jesus, que a gente luta contra elas e somos derrotados. Mas que tempos são esses? Esses são os novos tempos do reino de Deus. E para Deus, toda estação é estação de figos. Para Deus, todo tempo é tempo de frutos. Hoje é tempo de frutos na sua vida. Hoje é tempo de vitória. Hoje é tempo de arrancar essas coisas que tornam a sua vida inoperante. Hoje é tempo de Deus fazer um milagre na sua vida. Não pense que o seu problema está fora de você, como Israel pensava. Ele vai consertar o mundo. Jesus veio em primeiro lugar para consertar as pessoas. Ele vai consertar o mundo, mas em primeiro lugar ele está consertando pessoas, tornando pessoas semelhantes a ele. Agora, para isso, você tem que andar com Deus. Deus lhe oferece a mão. Deus lhe oferece graça, amor, misericórdia, esperança, poder para vencer. Agora, para isso, você precisa ter fé em Deus e segurar nesta mão maravilhosa de Deus.
esses tempos de frutos, esses tempos que foram inaugurados depois da morte de Jesus, com o derramamento do Espírito Santo, são os tempos que nós estamos vivendo hoje. Mas não é só isso. No reino de Deus, a gente não anda só segurando na mão de Deus. Jesus disse, quando você estiver orando, se você lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e perdoa. Perdoa seu irmão. Porque se você não perdoar, os seus pecados não serão perdoados. No reino de Deus, a gente anda segurando a mão de Deus e segurando a mão do nosso irmão. Ninguém caminha no reino de Deus só com Deus. Eu cansei na minha vida de pastor de ouvir crentes, dizendo assim, pastor, eu estou fora da igreja, mas eu não estou longe de Cristo. Eu creio em Jesus como Salvador. Eu continuo firme na minha fé. Meu irmão, se uma pessoa não quer andar, não quer caminhar segurando a mão de Deus e a mão dos seus irmãos, ela seca igual aquela figueira, até as raízes. Nunca vi crente nenhum que tenha esse tipo de opinião crescer e ser uma bênção na vida. Você já viu? Eu nunca vi um. Estão ali sem frutos. É tempo de frutos, mas eles não têm frutos. Agora o Senhor vem na direção de cada um de nós e vem procurar os frutos que o honrem, que estejam de acordo com a presença poderosa do Espírito Santo que habita em nós, que honrem a Deus. Ele vem em busca desses frutos. E os frutos principais que ele quer buscar é a mudança do nosso caráter. É uma vida de vitória sobre o mal que está aqui dentro em primeiro lugar. O que é que o impede, o tem impedido de se tornar mais semelhante a Jesus? O que é? Luxúria? Computador atrapalha muito? Os mais jovens, pornografia? Sexo fora do plano de Deus para a sua vida? Os mais velhos, amor ao dinheiro? Mentira? Usura, avareza? Frieza em relação a Deus? O que o impede de caminhar e de ser uma figueira cheia de figos? Hoje é tempo de figos. A pergunta é essa, que tempos são esses? Hoje é tempo de figos. É tempo de frutos na sua vida. É tempo de frutos na história dos batistas de Minas Gerais. É tempo de frutos na história dessa igreja. Frutos cada vez mais abundantes. Mas para isso, ter fé em Deus. Perdoar o irmão. Porque esse seu irmão é filho de Deus. Um colega meu me disse que ele foi assaltado no Rio de Janeiro. Eu até me espantei quando ele disse isso, porque eu sou carioca. Carioca é o povo mais doce do Brasil. Indo ao Rio de Janeiro, vocês têm toda a chance de serem recebidos à bala. E ele me disse,
que 2 ladrões o pegaram quando ele ia entrar no carro e o assaltaram e saíram num carro que possivelmente era roubado. E logo depois vinha um carro da polícia. Ele parou e disse: olha, aqueles caras lá me roubaram. E aí já viu pipoco para cima dos caras, né? Os guardas, tá, tá, tá. E ele torcendo: Senhor, dá pontaria os policiais para acertarem esses caras. Aí no coração foi como o Espírito Santo de Deus lhe dissesse: eu não estou preocupado com o dinheiro que eles te roubaram. Mas pensa, eu quero salvar essas pessoas. Foi por elas que o meu filho morreu. Eu quero perdoar os pecados delas como perdoei os seus. Em vez de orar para elas serem atingidas, para serem mortas, ore para que elas escapem. Orem para que elas tenham a oportunidade de ouvir a minha palavra e se convertam. Deus quer que a gente entenda isso, que o próximo é nosso irmão. A oração que Jesus ensinou foi essa: meu Pai, me dá o meu pão de cada dia. Foi isso? Não, Pai nosso. Porque a gente, quando percebe que Deus é nosso Pai, a gente percebe que tem irmãos. Irmãos que a gente não conhece, mas irmãos que Deus ama. Irmãos que estão nos lugares mais estranhos, afundados no lodaçal do pecado. Mas Deus, que tudo sabe, sabe que Ele vai resgatá-los e trazê-los para a família de Jesus Cristo. Esses são tempos de operação do Espírito Santo de Deus. E por isso, esses são tempos gloriosos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, e que Deus nos abençoe. Igreja linda essa, e quero dizer que ela é linda por vários motivos, mas um deles é porque foi esta igreja a primeira igreja plantada em solo mineiro. A convenção faz 100 anos, mas esta igreja, a sua igreja, foi a primeira igreja batista que nós tivemos em Minas Gerais. Por isso nós estamos aqui nesta noite, para agradecer a igreja. Mesmo que você tenha sido batizado hoje, começando a sua história de caminhada na primeira igreja, em Juiz de Fora, saiba que toda essa história faz parte agora da sua vida, bem como daqueles que caminham há mais tempo. Quero convidar o pastor Aloísio e passar as mãos dele, e fazendo assim, faço também em nome de todos os batistas do estado das Minas Gerais. Hoje eu tenho a oportunidade, privilégio e também grande responsabilidade de ser o diretor executivo desta convenção, cargo que o pastor Aloísio teve a responsabilidade de assumir por mais de 15 anos. Portanto, nós dois aqui corresponde a 20% dos 100 anos. E se nós contarmos com o pastor Renê, que ainda está vivo, e o pastor Bittencourt, nós temos 50 anos de história. Os 4 últimos executivos que assumiram esta função na Convenção Batista Mineira ainda estão vivos. Portanto, é uma história viva que nós temos a oportunidade de participar. Pastor Luiz, esta igreja foi a primeira, mas hoje nós temos 1.200 igrejas e congregações em solo mineiro. Por isso é tão gratificante estar aqui nessa noite e ver como esta igreja continua fazendo diferença nessa cidade, fazendo diferença neste estado, no Brasil e no mundo.
e por isso passo, pastor Aloysio, às suas mãos esta placa que assim diz: homenagem à Convenção Batista Mineira, na celebração dos seus 100 anos, regozija-se e o reconhecimento da significativa contribuição histórica da primeira Igreja Batista de Juiz de Fora, anfitriã do culto de gratidão a Deus pelo centenário da Convenção Batista Mineira, citando, portanto, os Salmos 95, dos versos 6 a 7, eu assino, portanto, na qualidade de diretor desta convenção, e também o nosso presidente, pastor Samuel Amaro.